Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo. Nós vamos falar um pouquinho sobre o assunto torção. Esse assunto é um assunto que está dentro da disciplina resistência dos materiais, tá certo? E nós vamos poder entender um pouquinho melhor sobre esse tema, torção, ok? Então vamos lá. Torção é todo aquele esforço, tá? Torção, torque, momento torsor, que é dado em quilonewton vezes metro, né? A gente bem usual falar quilonewton, mas newton vezes metro, tá certo? E é esse movimento, é esse esforço, olha, que é feito ao redor, em torno de um eixo. Como nós temos aqui, olha, esse eixo que tá rotacionando esse gerador, esse motor aqui, tá? Vocês podem observar o seguinte, é que ao redor desse eixo acontece o momento torsor, tá certo? Aqui, ó, nessa chave de fenda, ao redor dessa chave de fenda acontece o momento torsor. Então, isso aqui é um esforço de torção ou torque, tá bom? Torque é um momento que tende a torcer um elemento em torno do seu eixo. E como premissa nós temos o seguinte, olha, se o ângulo de rotação é esse ângulo aqui, ó, tá? Que a gente chama de φ, tá certo? Se esse ângulo ele for pequeno, o comprimento, que é isso aqui, ó, o comprimento e o raio, tá aqui, ó, o comprimento e o raio, eles permanecem inalterados, isso é uma premissa, tá bom? Então, antes da deformação, depois da deformação, vocês podem ver que não tem deformação nem no comprimento, nem no raio. Ok? Torque aplicado. Torque aplicado, ele é igual e oposto ao cisalhamento, às tensões cisalhantes internas, tá bom? E, embora o torque, esse torque devido às tensões de cisalhamento, ele seja conhecido, a distribuição dessas tensões não é. O que a gente sabe é que em cima da linha neutra, nós temos aqui, ó, um torque, uma tensão, que a gente chama tal, igual a zero. E nas extremidades, nós temos um torque máximo, tá bom? De novo, uma tensão cisalhante causada pelo torque máxima, tá ok? Então, próximo à linha neutra, tensão cisalhante igual a zero. Nas extremidades, nós temos a tensão máxima, tensão cisalhante máxima, ok? O torque aplicado ao eixo produz tensões de cisalhamento nas faces perpendiculares ao eixo. E aqui nós temos um experimento simples, olha, com varetas nesse eixo. E quando a gente aplica torque, essas varetas elas deslizam umas em relação às outras. Tá certo? É nesse sentido aqui que acontece. Outra coisa, o ângulo de torção ele é proporcional tanto ao torque quanto ao comprimento. Olha, nós temos a linha aqui, ó, vermelha, BA, tá? Aqui nós temos o ângulo de torção e quanto maior o ângulo, quanto maior o torque aplicado, né, o torque T, maior o ângulo de torção, e quanto maior o comprimento, maior o ângulo de torção também. Tá bom? Isso funciona muito bem para todo tipo de eixo, porém, eixos circulares tendem a permanecer inalterados e eixos não circulares, por exemplo, eixos quadrados, eles se deformam com a aplicação do torque. Ok? Aqui é um exemplo de torção sendo aplicada em um material dúctil. Então, assim é a posição inicial e depois do torque aplicado, tá bom? E aqui é um material frágil, ele não tem, materiais frágeis não tem deformação apreciável, tá? Então ele rompe nesse sentido aqui. Ok? Aplicação de torque em estruturas. Observem que essa aba aqui, ela está ligada a esse eixo. Se eu aplico uma carga aqui, vocês concordam comigo que eu vou ter um torque nesse sentido, nesse eixo aqui? O mesmo acontece com esse eixo, pessoal. Esse eixo aqui, ó. Aqui nós temos um torque ou
outro torque, né, iguais em sentidos contrários, e aí ele gera um torque nessa estrutura aqui do meio, tá bom? Aqui é a mesma coisa, olha esse eixo aqui de trás, opa, esse eixo aqui de trás ele está sendo torcido devido a essa carga aqui, ok? Então vamos lá, olha, de novo, o ângulo de torção varia com o que? O torque e o comprimento. Então, iniciando aqui, olha, se a gente observar que eu tenho uma distância x e uma distância maior do que x aqui, né, uma distância pequena, uma distância grande, vamos falar assim, quando eu aplico o torque, olha o que acontece, nós temos aqui o ângulo φ e aqui nós temos um ângulo φ maior do que esse aqui, né? Aqui nós temos um ângulo φ maior do que esse. Por quê? Porque ele está mais distante do engastamento. Tá certo, pessoal? Então aqui se a gente tem um engastamento, olha, aqui eu tenho um ângulo φ menor do que um ângulo φ aqui da frente, tá? Devido a essa questão da distância. Ok? Então vamos pensar um pouquinho, olha. Como que a gente pode mensurar esse ângulo φ? Tá? A pergunta é essa, quanto que mede? Tá certo? Como que nós vamos pensar isso? Olha, nós temos aqui, na seção transversal, o ângulo φ, e aqui o deslocamento transversal γ. Eles tendem a ser iguais. E eu quero descobrir essa distância a linha aqui, olha. Então, se eu souber o que acontece aqui e o que acontece de cá, eu consigo igualar essas duas equações e resolver o nosso problema. Então, vamos lá, olha. Sabendo que perímetro é 2πr e arco é o ângulo vezes o raio, nós temos o seguinte, olha. B', eu tenho esse arco aqui, né, que é o arco B', que é dado por quê? Olha, o ângulo vezes o raio. O ângulo é dφ, o raio é ρ, ó, ρ dφ. Ao mesmo tempo, pessoal, se eu olhar para o lado de cá, olha, olhar para esse lado aqui, olha, tá? Esse lado aqui, olha o que a gente tem, pessoal. Vou voltar para a gente ver aqui. Nós temos o deslocamento, o deslocamento transversal γ, tá certo? E uma distância dx. Então nós temos B', que é igual a γ dx. Eu estou falando de B', então essas duas equações elas são iguais, tá certo? Olha, ρ dφ, γ dx, igualando nós temos que deformação de cisalhamento, tá, é igual a ρ dφ dx. Ok? Então, dessa forma, e sabendo que torção pura é igual a dφ dx, que é uma constante, né? Se a gente chamar θ de um ângulo de torção por unidade de comprimento, nós temos φ sobre L, tá bom? E substituindo nessa equação aqui, olha, φ sobre L, nós temos que é ρ vezes θ, tá? Isso vai nos ajudar o seguinte, pessoal, ó, a lei de Hooke, para torção, ela traz essa igualdade aqui, olha, né, para cisalhamento, na verdade. Nós tínhamos a lei de Hooke para tensão normal, e agora nós temos a lei de Hooke para tensão cisalhante, que é o quê? G, módulo de rigidez, vezes deformação por cisalhamento. Deformação por cisalhamento, a gente acabou de descobrir como que a gente pode definir ela pela torção. Então vai ficar assim, olha. Lei de Hooke, o material segue a lei de Hooke, né, que é um material aqui, olha, um material linear elástico, tá bom? Sabendo que γ é ρ vezes θ, nós temos que tensão de cisalhamento, tensão cisalhante é G ρ vezes θ, e sabemos o seguinte, olha, ρ igual a zero, tensão cisalhante igual a zero. Ρ máximo ou seja, aqui na extremidade, olha, certo? Tensão cisalhante é máxima, ok? Então vamos pensar um pouquinho, pessoal, olha, força, tá, é igual a tensão cisalhante vezes área. Tensão cisalhante é força sobre área. A gente só mudou e colocou na forma diferencial aqui.
Torque é o que, pessoal? Rho dF. E eu sei que dF é isso aqui. Joguei essa parte aqui, olha. Então, como que ficou? dt, né? Aqui eu já estou colocando na forma integral. É igual a integral, tá certo? De Rho vezes tal, tensão de cisalhamento, dA. Sabendo que tal é igual a tensão máxima Rho sobre R, ou Rho sobre C, como queiram, a gente pode substituir aqui, olha, Rho, tensão máxima vezes Rho sobre R, ou Rho sobre C, dA. O que é constante aqui, pessoal? Isso é uma constante e isso é uma constante, tá certo? E aí a gente tem que tensão de isolamento máximo sobre C, integral de Rho ao quadrado dA, sabendo que Rho ao quadrado dA é momento polar de inércia, tá certo? Momento polar de inércia, nós chegamos à conclusão de que torque, ou momento torsor, é igual a tensão máxima sobre C vezes J, ou tensão máxima é igual torque máximo vezes C ou R, né, algum ponto na extremidade do eixo circular, sobre J. Tá certo? Aqui a gente tem a definição de cada variável, ok? E o que vem a ser o J? Nós não falamos no J ainda, pessoal. J é o momento polar de inércia. Nós trabalhamos muito com o momento de inércia para momento fletor. Momento de inércia I. Tá? Momento de inércia I. Tá certo? Para o momento torsor, nós vamos utilizar J. Que para um eixo sólido, olha, um eixo sólido, ou seja, que não é um eixo vazado, a equação é πC a quarta sobre 2. O que é C? É o raio. Bom, para um eixo vazado, é πCe, né, que é o C externo, a quarta, o raio, total a quarta, menos o C interno a 4. Por exemplo, um tubo, olha, aqui a gente tem, do centro até aqui, nós temos CI. Do centro até a extremidade, nós temos C externo. Tá bom? Então, eixo sólido, πC a quarta sobre 2. Eixo vazado também é πC a quarta sobre 2, porém a gente tem que fazer a subtração dessa parte vazada aqui. Então, CE, C externa a quarta, menos C interna a quarta sobre 2. Convenção de sinais. O torque é positivo quando a gente faz o giro, olha. O giro ele acontece nesse sentido e o nosso dedão está apontando para fora da seção transversal. Tá? Se o nosso dedão estiver apontando para dentro da seção transversal, quer dizer que é um torque negativo. Tá certo? Então vamos lá, olha. Primeiro exercício, bem simples, ele fala o seguinte: uma barra, aqui está a seção transversal da barra, o comprimento dela é 10 metros e o raio 50 milímetros. Está submetido à seguinte distribuição de cisalhamento. Olha. Aqui nós temos o cisalhamento máximo, tá? Que é aonde? Na extremidade. Esse 50 aqui para a gente é o nosso C. Eixo sólido. Ele quer saber o seguinte: qual que é o torque que está atuando nesse eixo, com essa seção transversal, para que nós possamos obter um valor de tensão cisalhante de 50 megapascal. Simples, olha. Tensão máxima é igual a T vezes C sobre momento polar de inércia. A gente sabe que a tensão máxima é igual a 56 megapascal. O C, ou raio, 50 milímetros. Tá? O J, para um eixo sólido, é πC a quarta sobre 2. Π C 0,05 a quarta sobre 2, nós encontramos aqui 9,817 vezes 10 a menos 6 metros a quarta. Aqui está desconfigurado, mas é 10 a menos 6. Desculpa. Prosseguindo, T é igual a tensão máxima vezes momento polar de inércia sobre C. Tensão máxima é 56 vezes 10 a sexta. Opa, aqui então é mais, tá? Vezes 9,817, 10 a menos 6, dividido por C, que é 0,05 metros. Tá? Então, tudo em Newton e em metro. Aqui, na verdade, a gente tem Newton por metro quadrado. Tá? Ó,
Newton por metro quadrado. Aqui, gente, desculpa aí minha letra aí, mas para exemplificar melhor. Aqui nós temos metro a quarta e aqui nós temos metro. Quando eu corto aqui esse com esse, vai sobrar o que? Metro quadrado em cima sobre metro embaixo vezes o Newton, ok? Quando eu corto isso daqui com isso, fica o seguinte, 11 kN vezes metro, tá ok? Então esse exercício é bem tranquilo, quer dizer o quê? Que para a gente obter 56 megapascal de tensão para esse eixo com esse diâmetro ou esse raio, o torque tem que ser 11 kN vezes metro. Tá? Agora, um exercício muito bacana, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção, porque é o seguinte, olha, ele explica para a gente por que os eixos vazados eles podem ser utilizados. É o seguinte, gente, nós temos aqui um eixo com raio C, tá? O raio C aqui, e esse eixo ele é sólido, tá, gente? Esse eixo é sólido. Opa, sólido. Sendo esse eixo sólido, o que acontece? Eu quero mostrar para vocês que a parte externa, ou seja, essa parte aqui, olha, essa parte mais clara, ela corresponde a uma resistência muito grande desse eixo, uma resistência muito maior do que a parte interna. Então aqui o que eu fiz? Olha, eu separei em um RC sobre 2 e um R igual a C. Tá? Mas lembrando que esse aqui é um eixo sólido. Eu só quero saber o seguinte, qual é a resistência da parte externa em relação à parte interna. Então vamos lá, olha. Eixo é sólido e agora eu separei parte externa, tá? Parte interna. Tá bom? Daqui até aqui nós temos C sobre 2. Do centro até aqui, ó, nós temos um anel, tá, infinitesimal com largura de ρ, e a gente vai poder entender certinho. Ó. Vamos fazer então o cálculo do torque, que nós vamos chamar de T', na parte externa. Então só na parte azul, pessoal, não na parte branca. Então é o seguinte, ó, a gente sabe que torque é igual a força vezes uma distância, que está na forma diferencial. Força, que está aqui, tá, é tensão cisalhante vezes dA, tá? Que é a área. dA é o perímetro 2πρ vezes a espessura. Aqui eu estou falando desse anel infinitesimal aqui, ó. Então, 2πρ dρ. Tá bom? E aí, gente? Aí eu quero fazer o seguinte, ó. O que eu quero fazer é integrar esse anel infinitesimal daqui até a extremidade, aqui, tá bom? E por último, a gente sabe que tensão é igual a ρ sobre C, ρ, que é um valor qualquer, dividido por C, que é o valor total, daqui até aqui, tá? Esse aqui pra gente é C, igual tá aqui em cima, olha, vezes a tensão máxima. Então, vamos lá, ó. Primeiro, eu peguei esse dt, vou chamar de dt', porque é o cálculo só do torque externo, tá? Da parte azul, que é igual a ρ, que está aqui, dF, que é tensão dA, porém, tensão, a gente viu que é ρ sobre C, tensão máxima, olha, esse aqui é a tensão, e 2πρ dρ, que é o nosso dA. Então, tá aqui, olha, o ρ que estava aqui na equação inicial, o dF, dA. Tá bom? Agora, pessoal, eu quero integrar isso aqui, ó. Eu quero pegar esse anel infinitesimal e integrar ele daqui, do C sobre 2 até o C. Então, olha, de C sobre 2 até C, tudo isso aqui é constante. O que ficou aqui dentro é ρ ao cubo de ρ. A integral vai ficar assim, olha, pessoal, ó. C, quando eu tiro isso da integral, vai ficar C a quarta menos C a quarta sobre 16 sobre 4, né? Arrumando aqui, nós vamos ter, ó, π, tensão máxima,
tá? Porque a gente cancela esse 2 com esse 2 aqui, aí vai ficar 2 embaixo vezes esse 16, vai sobrar o 32, né? O 15 vem do MMC que a gente faz aqui, tá? E aí nós vamos encontrar esse valor aqui, ó, que é o seguinte: π, tensão máxima sobre 32. Aqui a gente ainda consegue cancelar isso com isso e ficar ao cubo aqui, tá? Então nós vamos ter π, tensão máxima, que multiplica 15 sobre 32, c ao cubo. Faltou só a gente simplificar esse c aqui. Agora eu quero fazer o seguinte: esse t', né, que é a parte externa, né, o torque da parte externa em função do T total. Então o T total ele produz para a gente uma tensão de isolamento máxima. Eu sei que o momento polar de inércia é πc² sobre 2. Substituir ele aqui. Substituindo, nós temos que a tensão máxima é igual a 2T sobre πc ao cubo. Porque a gente cancela esse C com esse C, o 2 vai aqui para cima e vai ficar 2T πc ao cubo. Então nós vamos chegar nessa distribuição aqui, pessoal. Ó, isso aqui é o que a gente tinha, tá? Que é da página anterior ali. A gente já tinha feito até essa simplificação aqui, tá? E a gente sabe que tensão máxima, olha, é isso. Se eu pegar isso aqui, que é o T total, né, que é a tensão total, e jogar aqui dentro, o que vai acontecer? Eu vou conseguir correlacionar quanto que o T' contribui para a resistência do todo. Então, quando a gente faz isso, olha o que acontece, ó. Torque da parte externa é igual, ó, π, a tensão máxima a gente colocou 2, torque 2 vezes T total, dividido por πc ao cubo, ok? Dividido por 32c vezes 15c². Quando a gente cancela, olha, vai ficar o seguinte, olha. Cancelei π com π, cancelei c com c², vai ficar c ao cubo aqui. Cancelo ele com esse c ao cubo, e aí nós vamos ter 15t sobre 16. O que significa isso? Significa o seguinte, olha, que o torque da parte externa, né, na verdade a resistência ao torque da parte externa, ele é 15 sobre 16t, ou seja, ele representa 94% do torque na região externa, ou da resistência ao torque na região externa, sendo que somente 6% da resistência ao torque está concentrado aqui na região interna, que é a região branca. Tá bom? De C sobre 2 até C, resiste 94%. De 0 a C sobre 2, resiste somente 6%, que é a diferença que a gente vai encontrar aqui. Ok? Então, esse exercício ele é bacana para mostrar por que alguns elementos de máquinas têm o tubo vazado, né? Ao invés de tubo sólido, de eixos sólidos. A primeira explicação é a questão de peso, né? Talvez custo, material, mas também não esquecendo a questão da resistência. Tranquilo? Seguindo aqui então, vamos falar um pouquinho sobre ângulo de torção. Tá? Vamos lembrar que o cisalhamento, né, a deformação por cisalhamento, gama, é igual a ρ vezes dφ dx. Rearranjando, nós temos que dφ, que é o ângulo de torção, é igual a gama dφ sobre ρ. Pela lei de Hooke, nós temos que tensão de cisalhamento é igual a módulo de rigidez vezes gama. Gama é tensão de cisalhamento sobre módulo de rigidez. Substituindo, nós temos essa equação, tá? E aí nós vamos encontrar o seguinte, que o cisalhamento na torção, a gente já sabe, né, que é T vezes ρ dividido por J. Esse não é o cisalhamento máximo, porque a gente não está usando C aqui. E quando a gente substitui, fica da seguinte forma, olha. dφ é igual a torque vezes ρ sobre módulo de rigidez vezes momento polar de inércia vezes dx sobre ρ. Tá? Quando a gente cancela aqui, olha, o que vai ficar? dφ é igual a torque sobre g vezes j vezes dx.
Se eu integrar de 0 a L, que é o comprimento do eixo, o nosso dx vai virar o quê, pessoal? Vai virar L. Então, ângulo de torção é T vezes L dividido por G vezes J. Proporcional, então, ao torque e proporcional ao comprimento. Lembrando que esse resultado vai ser dado em rádio. E aí, se a gente quiser em grau, nós precisamos converter esse valor. Tranquilo? Falamos já sobre a convenção de sinais. Vamos fazer um exercício aqui sobre ângulo de torção. O exercício 3 fala o seguinte, olha, um momento torsor de 1 meganewton vezes metro age sobre um eixo de aço, com módulo de rigidez 50 gPa, com raio 10 cm, seção circular. Qual é a rotação entre os dois extremos do eixo, distantes 10 metros entre si? Ou seja, essa rotação, olha, qual é o ângulo de rotação? Certo? Então vamos lá, ó, sabendo que o torque é 1 meganewton vezes metro, o módulo de rigidez é 50 gPa, o raio 10 centímetros e o comprimento do eixo 10 metros. Substituindo aqui, olha, a gente tem o seguinte, olha, sabendo que o momento polar de inércia para um eixo sólido é πa quarto sobre 2, o raio é 0,1, então nós temos π 0,1 a quarta sobre 2, encontrando aqui 1,57 vezes 10 a menos 4 metros a quarta. Substituindo nessa equação, nós temos o seguinte, pessoal. Que é 1 meganewton vezes metro. Aqui a gente pode colocar, tá? 1 vezes 10 a sexta, newton vezes metro, vezes 10 metros, que é o L, módulo de rigidez, momento polar de inércia. Totalizando aqui 1,274 rad, 73 graus. Só lembrar, gente, que esse 1 aqui, olha, ele está em meganewtons vezes metro. Então, a gente tem que multiplicar ele por 10 a sexta. Tranquilo? Diagrama de momento torsor. Vamos falar um pouquinho sobre diagrama de momento torsor. O que a gente pode observar é que a gente tem um torque de 200 kN vezes metro. Seguindo a regra da mão direita, o nosso polegar aponta para fora, né? Então, a gente tem o diagrama do momento torsor desse jeito aqui, ó, 200 para cima positivo. Tá? Ele está apontando para fora. Opa, agora 200 apontando para dentro é a mesma coisa, só que ele é negativo agora, porque está apontando para dentro da seção transversal. Aqui nós temos dois momentos torsores, né, dois torques, um para fora e um para dentro. Então, daqui até aqui nós temos o seguinte, olha, 200 positivo, e depois a gente tem menos 100, né, 200 positivo menos 100, nós vamos ter 100 positivo. É porque é 200 positivo menos 100, a gente continua sendo positivo, porém agora com 100 kN vezes metro. Tranquilo? O mesmo para essa configuração, só que aqui agora a gente tem 300. Olha. Começo com 200 positivo e passo agora 100 negativo, porque 200 menos 300 dá menos 100. Tá? E por aí vai, pessoal. Por exemplo, ó, daqui até aqui nós temos 150. Né? Depois 150 negativo. 150 negativo mais 50 que está apontando para fora, nós temos 100 aqui. 100 negativo mais 200 vai dar 100 positivo. Bom, é bem tranquilo. Então, aqui mostrando algumas situações, pessoal, olha, quando a gente tem isso, tem essa composição de torques, né? Quando isso acontece, por exemplo, em vigas que estão ligadas, né, em mais de uma viga, por exemplo, ó, aqui eu tenho uma força de 10 kN, vezes 1 metro de distância aqui, olha. Qual vai ser o torque que ele vai gerar nessa barra, pessoal? Opa! Qual vai ser o torque que ele vai gerar nessa barra? 10 vezes 1, ele vai gerar nessa barra de 3 metros 10 kN positivo, porque ele está apontando para fora. É só a gente fazer a regrinha da mão direita. Se o dedão apontar para fora, esse torque é positivo. Aqui é um pouquinho mais complicado, olha, porque tem mais de uma barra. Ó. 10 vezes 1, o que a gente pode ver é que nessa barra aqui, olha, nessa barra aqui, que é a mesma dessa, em vermelho,
nós vamos gerar 10 kN vezes metro. Porém, aqui a gente tem 20 kN vezes 1. Então, ele também vai girar no mesmo, ele vai girar agora no sentido contrário, né? E vai jogar esse torque lá para baixo. Aqui a gente tinha 10, menos 20, menos 10. Ó, 10 aqui, menos 20 kN vezes metro, vai dar menos 10 aqui. Tá bom? Isso é só para exemplificar como é feito o diagrama de momento torsor. Tranquilo? Então, um exercício aqui para vocês fazerem, tá bom? Esse exercício a gente vai pular ele, porque tem exercício um pouquinho mais elaborado daqui a pouco. Então, é um exercício que vocês podem fazer, tá? Eu posso passar aí para vocês a resposta, né, no link aí do vídeo. Vamos seguir, então. Falando sobre eixos maciços que não são circulares, a gente viu que a seção transversal ela se deforma, né? A seção transversal ela se deforma diferentemente do eixo circular. E aí, pessoal, o que acontece é o seguinte, né? É que a gente tem uma tabelinha para cada tipo de seção transversal. Por exemplo, se eu estiver trabalhando com seção transversal quadrada, olha o que acontece, gente. A nossa tensão máxima e o nosso ângulo de torção, ele é dado especificamente para cada tipo de seção transversal. Então, se a seção transversal for quadrada, 4,81 vezes t dividido pela aresta ao cubo. E, no caso do ângulo de torção, 7,1 t vezes L a quarta vezes G. Tá? A gente tem aqui, então, para triangular, certo? Para elíptica e para retangular. No caso da retangular, a gente tem que só prestar atenção ao seguinte. Essa equação ela é dada em função da relação A sobre B. Então, dependendo da relação A sobre B, a equação da tensão máxima muda, porque nós temos aqui um C1, tá? que é um valor, tá? Que é tabelado, dependendo do que? O C1 varia de acordo com a relação AB. E o mesmo vale para o C2. Porém, o C2 ele é aplicado lá no ângulo de torção. Tá certo? Vamos fazer um exercício e vocês vão entender bem como que isso vai funcionar. Ó, o eixo abaixo tem uma seção em forma de triângulo. Uma seção transversal em forma de triângulo. Equilátero. Determine o maior torque. Então, ele quer saber o T. Aqui, ó, o T para uma tensão admissível, cisalhante, né, de 56 megapascal e para um ângulo de extremidade restrito a φ admissível igual a 0,02 rad, considerando o módulo de rigidez 26 gigapascal. Então vamos lá, ó. Qual é a equação da tensão máxima? 20T sobre aresta ao cubo. E a equação do ângulo de torção, 46T vezes L sobre A quarta vezes G. Isso é tabelado, tá? Então tá a tabelinha aqui. Essa aqui é a tabelinha que vai trazer para a gente essas equações. Tranquilo? Tensão admissível cisalhante 56 megapascal. O φ admissível 0,02 rad. E o módulo de rigidez 26 gigapascal. Então nós temos o seguinte, olha. Primeiro, por essa equação aqui, substituindo, olha. 56 megapascal é igual a 20 vezes T dividido por 0,04 ao cubo, resultando um torque 179,2. Fazendo agora pela tensão, pelo ângulo de torção, nós temos 0,2 para o ângulo de torção admissível, 46 é uma constante, T é o que eu quero descobrir, L 1,2 porque foi dado aqui, ó, L é o comprimento da barra, a quarta é a aresta, que é 40 centímetros, né? 40 milímetros, a quarta, vezes 26 vezes 10 a nona, resultando aqui num torque de 24,12 kN vezes metro. Eu pergunto para vocês o seguinte, se eu tenho um torque, tá? Um torque de 179,2 quando a gente faz pela tensão, e um torque de 24,12 quando a gente faz pela o φ admissível, qual dos dois a gente deve usar para que nunca extrapole 56 megapascal de tensão e nem 0,02 rad? Vocês concordam comigo que o torque que a gente deve utilizar é o de 24,12?
Por que ele tem que ser o de 24,12? Porque se eu aplicar 179,2 aqui, eu vou ter um ângulo de torção muito maior, tá? Um ângulo de torção muito maior do que 0,02. E o ângulo de torção admissível é 0,02 rad. Tá bom? Então, se a gente não quiser ultrapassar 0,02 rad de ângulo de torção e 56 megapascal de tensão de cisalhamento admissível, nós devemos utilizar este valor aqui, não este aqui. Tá bom? Tranquilo? Mais um exercício, pessoal. Esse aqui agora é sobre um exercício com uma barra circular vazada. Tá? Essa barra ela é de aço inoxidável, tem comprimento L igual a 1,5 metros e diâmetro interno e externo, respectivamente 40 e 60. Pede para determinar a letra A. Qual é o maior momento de torção que pode ser aplicado à barra para que a tensão de cisalhamento não exceda 120 megapascal? Então, maior momento de torção, maior torque para não exceder esse valor aqui. Então, vamos primeiro para a letra A. O maior momento torsor para que não exceda 120 megapascal é o que, pessoal? Ó, tensão máxima, T vezes C externo, que no caso é metade de 60, dividido pelo momento polar de inércia. O momento polar de inércia, agora a gente tem que levar em consideração o C externo, o C interno também. Então, ó, o C externo é 0,03, 30 milímetros, o C interno 0,02, 20 milímetros, dividido por 2, né? E a gente encontra esse valor aqui. Substituindo esse valor nessa equação, nós temos o seguinte, pessoal. 120, que é o que eu não quero ultrapassar, é igual a T vezes o C externo, que é o nosso C externo, que está aqui, veio para cá, dividido pelo momento polar de inércia, resultando num torque de 4,08 kN vezes metro. Ok? Então, bem tranquilo. Agora, qual é a tensão mínima para esse T encontrado? A tensão mínima, pessoal, ela está exatamente aqui no nosso C interno, tá? Porque até o C interno, nossa tensão ela é zero. Vamos fazer isso então, olha. Qual é o T? O C interno é 20, C externo é 30, L e a tensão admissível. Tensão é igual T vezes C interno sobre J. O J a gente já tinha encontrado, é o mesmo, tá? Jogando esse J aqui e o nosso C interno agora aqui, e o torque que a gente encontrou, tá? 4,08 vezes 10 ao cubo, nós vamos encontrar o T mínimo de 80 megapascal. Então, na parte de fora, com esse torque, a gente tem 120 megapascal e na parte interna, nós temos esse valor aqui, ó, 80 megapascal. Tranquilo? Pessoal, para finalizar, esse é o último exercício da nossa aula. É um eixo com algumas engrenagens, tá? E ele pede o seguinte, olha, determine um ângulo de torção da extremidade A está aqui, do eixo A, E. E o deslocamento do dente P da engrenagem A. Então, aqui tem um dente P, de acordo com essa torção, com esse ângulo de torção que a gente encontrar, vamos ver para onde qual foi a movimentação desse ponto P aqui. Supondo que o material das engrenagens e do eixo tem um módulo de elasticidade de cisalhamento ou, né, módulo de elasticidade transversal G igual a 80 gigapascal, e o eixo possuindo aqui 14 milímetros de diâmetro, e sabendo também que a engrenagem A tem 100 milímetros de raio. Então, de novo, ó, o material 80 gigapascal de módulo de rigidez, o eixo, que é esse daqui, ó, o eixo 14 milímetros de diâmetro, e a engrenagem A, que é essa daqui, possui 100 milímetros de raio, tá? Então, vamos descobrir primeiro qual é o que, pessoal? O φ aqui no ponto A. Vocês concordam que o φ no ponto A é uma somatória de todos esses torques que são aplicados aqui? Então, vamos lá. Primeira coisa, diagrama de momento torsor. Começando aqui do ponto A, nós temos um torque de 150 newtons vezes metro. Vocês podem ver que ele é sentido positivo, porque o dedão aponta para fora, 150. Depois nós temos 280 newtons vezes metro,
no sentido contrário, então o dedão está apontando para dentro da seção transversal, 150 menos 280, 130. E aqui nós temos 40 newtons vezes metro no mesmo sentido, olha, no mesmo sentido aqui do 280, então também ele é negativo. Então 130 menos 130 menos 40, nós temos menos 170. Do trecho A até C, 150, C até D, 130, D até E, 170. Tá bom? Então, sabendo que as distâncias, né, do eixo que está aqui, pessoal, 0,4, 0,3, 0,5, coloquei elas de cá agora, para a gente saber o seguinte, olha, modo de rigidez, 80 GPa, diâmetro do eixo, 14 milímetros, raio da engrenagem, 100 milímetros. A gente sabe que para encontrar o ângulo de torção é uma somatória de tudo isso que aconteceu aqui no eixo, tá? Trecho por trecho. O momento polar de inércia é um só para o eixo todo, levando em consideração esse diâmetro aqui. Tá? Se o diâmetro é 14, o nosso C vai ser 0,007. A quarta sobre 2, encontrando 3,77 vezes 10 a menos 9 metros a quarta. Por que eu fiz isso? Porque nós vamos precisar utilizar ele aqui. O resto nós temos, olha. O modo de rigidez está aqui. O L foi dado para cada trecho, né? Então cada trechinho 0,4, 0,3 e 0,5. E o T também cada trecho, ó. Aqui, aqui e aqui. Então vamos fazer essa conta, olha. Primeiro trecho, torque 150 vezes 0,4 metros, G vezes J. Positivo, menos o segundo trecho, menos 130 vezes 0,3, dividido por G vezes J. E o terceiro trecho também negativo, olha, 170 vezes a distância dele, que é 0,5, 170, 0,5, dividido por G vezes J, nós encontramos menos 0,2128 rad, tá? Isso fornece para a gente um ângulo de menos 12,2 graus. Tranquilo? Para a letra B agora, quer dizer o quê? Que na extremidade A, então, nós vamos ter um ângulo de torção de 12,2 graus no sentido negativo. É só a gente pegar o nosso dedão, colocar no sentido entrando na seção e vamos fazer o quê? Vamos fazer o momento aqui, ó, o torque. Então ele vai girar nesse sentido no ângulo, com um ângulo de 12,2 graus. Tá bom? A letra B pede o seguinte, olha. Vou lembrar vocês da engrenagem P. Vou voltar um pouquinho aqui. A engrenagem P está aqui, gente, olha. A engrenagem A está aqui e o ponto P está aqui em cima. O que eu fiz, pessoal? Eu fiz o seguinte, olha, eu aumentei aqui um pouquinho para vocês poderem observar melhor que a engrenagem P está aqui. A engrenagem A está aqui e o ponto P inicialmente estava aqui em cima. O que aconteceu? Um ângulo de rotação nesse sentido, esse aqui que a gente acabou de encontrar. Tá? De 12,2 graus ou 0,2128 rad. O que acontece? Como que eu quero saber agora qual foi o deslocamento de P até P'. Como que vai ficar isso, pessoal? Ó, sabendo que ângulos pequenos, quando a gente tem ângulo muito pequeno, o que acontece? A tangente do ângulo é igual ao próprio ângulo. Então nós temos, olha, que tangente desse ângulo é igual a PP' sobre o raio. Cateto oposto sobre cateto adjacente. O PP' que eu quero descobrir, o tangente do ângulo eu sei que é 0,2128, tá? Em rádio aqui, e o raio 0,1. Qual foi a distância aqui percorrida P até P'? Então P', 0,02128 metros ou 21,3 milímetros. Pessoal, a nossa aula termina por aqui com esses exercícios. Vou deixar outros exercícios para que vocês possam treinar mais um pouquinho aí. E qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição. Podem me procurar sempre. Tá bom? Então, um grande abraço. Qualquer dúvida, de novo, estou à disposição.